Olá, cordiais saudações. Falar brevemente aí dos calvinícolas, né? E de onde veio essa doutrina estranha, bizarra, doentia? Quer dizer, não é uma doutrina nova, né? João Calvino apenas foi mais adiante. Então, na verdade, a grande desgraça do Ocidente foi o agostinianismo, né? E o livre exame em parte também, porque permitiu que cada pessoa lesse a escritura e tirasse suas próprias conclusões, e chamam suas próprias conclusões de Espírito Santo, ou inspiração do Espírito Santo, né? Então, inclusive o apóstolo Pedro diz em uma de suas cartas que muitos têm lido as cartas de Paulo para a sua própria perdição. Acho que desses que leem as epístolas paulinas para sua própria perdição estão os calvinistas, que interpretam a seu talento e seu bel prazer, não entendem, muitos deles não conhecem grego, e aí querem interpretar, né? E o que acontece? A doutrina dos calvinistas não é evangélica, não é, né? Eu vou me apresentar. Eu sou cristão ortodoxo, e semi-pelagiano, né? A igreja ortodoxa, ou melhor, as igrejas orientais, todas elas são semi-pelagianas. E para isso eu cito eu cito João Cassiano, que não é muito bem aceito no Ocidente. Ele era ocidental, teve um mosteiro na França. Vicente de Lerins, que também era semi-pelagiano, inclusive escreveu contra o agostinianismo. Voltando a João Cassiano escreveu as conferências, tá? Algumas delas dirigidas contra o próprio Agostinho, porque entrevistou os monges no deserto, e os monges falaram que essa doutrina da corrupção total, né, não existe essa coisa da quebra do livre-arbítrio, que o ser humano não tem vontade. Isso sempre foi desmentido pelos padres do deserto, né? Então o que acontece? O bem-aventurado Agostinho, ele inventou essa doutrina, né, no debate que ele teve contra Pelágio, né? Se Pelágio de um lado exagerou, dizendo que a própria natureza humana ela é a própria graça, e o ser humano não precisa dos sacramentos, não precisa de nada, com esforço próprio ele consegue se santificar. Por outro lado, o agostinianismo dizendo que a natureza humana é toda corrompida e tal. Agostinho chegou até a dizer que crianças não batizadas iriam para o inferno, e falou da predestinação positiva. Ele teve um debate, né, com Juliano, bispo de Eclano, na Itália, e Juliano de Eclano fez Agostinho exagerar. Cada vez mais tem uma abelha aqui. Fez Agostinho exagerar cada vez mais a doutrina, e Agostinho exagerou, né, e criou essa aberração, né, da graça, do gracismo e tal. Bom, Agostinho morreu no ano 430, para ser mais exato, dia 28 de agosto de 430. Ele não era lá muito ortodoxo, né, porque ele não adotou de fato a doutrina da igreja. Lembrando, né, que a igreja antiga ela surgiu no Oriente, não no Ocidente. Agostinho também não conhecia grego, não se correspondeu com os padres do Oriente, né? Pelo menos os mais famosos de então. E aí inventou essa doutrina. Então, assim, só para falar, a igreja ortodoxa ela não tem esse negócio de pecado original, que corrompeu a natureza humana. A sua doutrina, como eu disse, é semi-pelagiana.
a igreja ortodoxa, ela acredita no pecado ancestral, que é o pecado de Adão, tá? Na verdade, isso aí foi apenas, não quebrou a liberdade da humanidade, né? Embora os primeiros pais tenham caído, isso foi um pecado pessoal deles. E o que aconteceu? Os seres humanos perderam esse contato com o divino, mas a sua natureza não foi transformada, a sua natureza não foi corrompida. A natureza humana continua sendo boa, ou, na pior das hipóteses, neutra. E o homem tanto pode ser bom como pode ser mal. E prova disso é que o Antigo Testamento traz vários homens que foram bons e justos, né? Não havia esse pessimismo. Agora, a doutrina ortodoxa é que Jesus Cristo, Deus se encarnou em Jesus de Nazaré. E a doutrina dos padres capadócios é o seguinte: Deus se fez homem para que o homem possa ser Deus. Então a doutrina ortodoxa não é para dizer que veio salvar uma criatura perdida e tal, mas para que o homem possa ser deificado, como disse numa de suas epístolas o apóstolo Pedro, né? Que os homens possam se tornar participantes da natureza divina. Então há um processo de deificação do ser humano, né? O Deus se faz homem para que o homem possa ser Deus, ou que os homens possam ser deuses. Essa é a doutrina ortodoxa. Então, eu me apresentei, eu sou semi-pelagiano, né? Não creio, simpatizo com a doutrina arminiana, quando não na questão da depravação total, porque não acredito, mas na questão que os arminianos consideram o livre-arbítrio e não creem na dupla predestinação ensinada por Agostinho. Por Agostinho não, a dupla predestinação não foi ensinada por Agostinho, apaga isso. A dupla predestinação ensinada no século IX por um agostiniano chamado Gottskalk, ou Gottskalk, que depois foi encerrado num mosteiro no século IX por Hincmar de Reims. Mais tarde, né, vai surgir aí o João Calvino, que aliás ele se baseou basicamente em Agostinho, nas suas institutas. Ele fala bastante sobre Agostinho, né? Ele tem uma veneração por Agostinho, então, ou seja, João Calvino, ele é paulino, mas ele é muito mais agostiniano. Então, uma de suas bases é o agostinianismo, que levou a um nível exagerado, né? Ele pegou as teses de Agostinho e foi levando até o absurdo, e esse absurdo da dupla predestinação, que é a vontade de Deus que o homem se perca, que vai de ensino contra o próprio evangelho, que significa, vem do grego, né, euangelion, que significa boas novas, né? Não sei que boa notícia é essa, que Deus vem salvar alguns e a maioria da humanidade vai ser condenada ao inferno porque Deus quer, é a vontade dele, né? Que é uma doutrina bizonha, não tem nada de evangélica nessa doutrina aí. E o próprio apóstolo que diz que, né, é a vontade de Deus que todos os homens se salvem, né? Tipo, a vontade de Deus pode ser frustrada e não se reza no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Acaso a vontade de Deus não pode ser feita? Então eu tenho uma tendência entre o semi-originismo e o originismo, que todos possam ser salvos, né? Mas olhando certos presbiterianos, certos calvinistas, eu falo assim, caramba, tem que ter um coração muito bom, tem que ser muito cristão, tem que ler muitas bem-aventuranças, né? O sermão do monte de Jesus, para olhar para um calvinista e desejar que uma criatura dessa seja salva, já que é tão prepotente e tão arrogante, né? Mas enfim, os calvinistas têm essa doutrina que não é cristã, né, da dupla predestinação, que Deus predestinou uns para o céu, isso foi ensinado por Agostinho,
Mas aí Calvino logicamente concluiu, por se Deus predestinou uns para a vida eterna, é claro que predestinou os outros, né, para o inferno, não dependendo dos seus merecimentos, não dependendo dos seus pecados, mas porque Deus quer, né, um capricho dele e tal, e todo mundo é marionete mesmo, e é isso aí, né, decreto e tal. Bom, quero dizer nesse vídeo, para eu terminar, que eu tenho amigos recentes no Facebook, um deles tem um perfil que é o Teologia Retomada, outro o Edu, que são perseguidos geralmente pelos calvinistas e tem seus perfis denunciados, né? Tem seus perfis denunciados. Então, quer dizer, os calvinistas, na verdade, assim, o sonho dos calvinistas é imperar, é reinar no governo, né? Instalar uma teocracia no modo de Cromwell, do louco do John Knox, e perseguir quem não seja calvinista, né? E aí vão perseguir todos os cristãos, independente de suas denominações, sejam ortodoxos, sejam romanistas, sejam batistas, sejam luteranos. O sonho deles é a perseguição, anglicanos, enfim. É isso que os calvinistas querem. Então, assim, eles estão perseguindo nas redes sociais, né? Estão perseguindo nas redes sociais, denunciando. Isso é uma inquisição. Se eles pudessem, eles matariam. Não tenho dúvidas, né? Não tenho dúvidas. Porque eles não permitem a liberdade de expressão. Eles não permitem o debate, eles não permitem serem expostos ao vexame. Porque a doutrina deles é vexatória. É isso, né? Aliás, eles têm assim, eles são muito parecidos. Eles são muito parecidos com modos, ou melhor, eles têm um modus operandi parecido, similar, semelhante ao dos muçulmanos, que os muçulmanos atacam os cristãos, né? Dizem, Jesus não é Deus, zombam das doutrinas cristãs, mas quando alguém que conhece o Islã começa a jogar caca no ventilador, eles também vão lá e denunciam o perfil da pessoa que mostra que sua religião não é assim tão santa, tão boa, que suas doutrinas não são assim tão saudáveis como eles pintam, né? E os calvinistas estão fazendo o mesmo jogo dos muçulmanos, né? Então, assim, é um perigo, né? Então tem que se denunciar mesmo essa doutrina vexatória, né? Que faz de Deus um monstro, faz de Deus um sujeito muito pior do que Hitler, né? Então esse Deus que predestina só existe mesmo na mente dos calvinistas, né? Eles criaram um Deus à sua imagem e semelhança, distorcendo textos bíblicos a seu bel prazer e quando na verdade, assim, se você é cristão, né? Se você é cristão, o centro do cristianismo é o Evangelho, não é Paulo, não é Pedro, não é Tiago, muito menos o Velho Testamento, né? O Velho Testamento só tem validade naquilo que está realmente, de fato, conectado com Jesus Cristo. A palavra de Deus por excelência é o Evangelho. E por Evangelho entendemos os 4 livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Fui.